Boa tarde, queridas crianças. Vamos ouvir uma nova história. Maria Elisa vivia numa linda fazenda. Seus pais e irmãos cuidavam dos animais e trabalhavam no campo. Ela ficava junto da sua avó, que fiava, tecia, tricotava e costurava a roupa de toda a família. Nos dias quentes, ela buscava água fresca para sua avó e nos dias frios trazia-lhe uma manta quentinha para lhe cobrir as pernas e mantê-la aquecida. Aos poucos, Maria Elisa foi aprendendo o ofício da sua avó. Durante um inverno muito frio, a avó lhe deu um novelo de lã marrom e um par de agulhas de tricô e ensinou a ela como fazer tricô. Maria Elisa fez um cachecol e quando o cachecol ficou pronto, sua avó lhe disse que ela podia dar a quem ela quisesse. Ela pensou. O cachecol era pequeno para um adulto. Seus irmãos tinham tudo o que precisavam e ela também. Então ela lembrou-se de um menino que vivia na vila e que era cuidado mais ou menos por todos. Ele era órfão, era sozinho no mundo. O nome dele era Conrado. No inverno, cada vez uma família o recebia em casa. E durante as outras estações do ano, ele recebia comida aqui e ali em troca de pequenos serviços. E também recebia roupas usadas, muitas vezes velhas. E assim ele vivia. E então ela pegou o cachecol, embrulhou e foi procurar onde ele estava. Andou pela vila, não o encontrou. Perguntou ali ela e lá e descobriu que ele estava trabalhando numa pequena fazenda ao lado da sua. E lá ela foi. Encontrou. Ele estava carregando lenha, amontoando lenha para o inverno. Ela chegou para ele e falou: Bom dia, Conrado. Olha o que eu fiz. É para você? Ele abriu o pacote e viu que era um cachecol. Ele ficou bem contente, agradeceu e colocou ao lado do seu casaco que ele havia tirado porque o trabalho com a lenha o havia aquecido. E o tempo foi passando. E Maria Elisa sempre ajudando a sua avó. E com isso aprendendo tudo aquilo que ela sabia. Um dia, quando ela já estava bem velhinha, ela chamou Maria Elisa para ajudá-la a se levantar da cama, da cadeira, e falou para ela que queria ir dar uma volta com ela pelo campo, porque queria mostrar a ela alguma coisa. E assim foi. A cada passo que iam dando para dentro do campo, da mata, a avó dela parecia que cada vez ficava mais vitalizada, renovava e remoçava. Elas andaram por um tempo até que chegaram numa clareira, onde dava para avistar toda a vizinhança. E a avó falou assim: Maria Elisa, olhe lá, tá vendo aquela montanha? Sim, vovó. Então, eu quero te dizer o seguinte: logo eu vou morrer. E antes de você assumir o meu ofício, eu gostaria que você fosse caminhar e conhecer o mundo ao seu redor. Caminhe em direção àquela montanha. Maria Elisa sempre conversava com a avó sobre essa situação de que envelhece e um dia parte, morre e volta para o mundo espiritual. Então ela ficou, como sempre, um pouco triste, mas na volta do caminho elas foram conversando disso, daquilo,
e ela foi ficando alegre de novo. Passou mais um inverno e um pouco mais a avó realmente faleceu. Então Maria Elisa, lembrando do conselho da sua avó, despediu-se da sua família, fez uma trouxinha com a sua roupa, pegou um pão bem gostoso que a mãe havia feito, algumas frutas e se pôs a caminhar na direção indicada por sua avó. Depois de alguns dias chegou a uma aldeia e perguntou se poderia trabalhar em troca de comida e um lugar para dormir. O camponês respondeu-lhe meio ríspido: temos muito trabalho aqui e muito pouco para comer. Aí ele olhou para ela e falou: mas se quiser ficar aqui e ajudar, poderá comer conosco e dormir na palha do estábulo. Ela aceitou e lá ficou por algum tempo. Ajudou na plantação, tomando sopa rala, comendo pão seco e dormindo na palha. À noite, ela ofereceu à esposa do camponês ajuda para cuidar das roupas, costurar, ajudar a dobrar, ajudar a passar a ferro, porque se passava ferro nessa época. Usou um tecido velho, não, tecido não era velho, tecido de uma saia velha da camponesa e fez roupinha para as crianças. Tricotou alguns gorrinhos, arrumou as meias e até consertou as meias do moço, daquele senhor. E ela também enfeitou o vestido de domingo da camponesa, fazendo um crochê, uma barrinha de crochê branca ao redor da gola. E era um vestido especial aquele. Era o único vestido que ela tinha para sair. Então ela se despediu daquelas pessoas e se pôs a caminhar. Recebeu delas um pedaço de pão com queijo e foi caminhando em direção a outra aldeia, sempre seguindo a direção indicada por sua avó. Caminhou por algum tempo, até chegar a outra aldeia. Percebeu logo que ali as pessoas eram ainda mais pobres. Ofereceu sua ajuda no campo e de noite remendava as roupas, tricotou gorrinhos para as crianças, tentou deixar a pobre casinha um pouco mais bonita, fazendo umas rendinhas de crochê na janela, na cortina da janela da cozinha. Por fim se despediu e lhe deram um pãozinho seco para ir comendo durante a sua caminhada. Continuou andando até que chegou a uma outra aldeia, onde as pessoas eram muito sérias, pareciam tristes, as crianças nem brincavam por ali. Ofereceu ajuda e um dos camponeses acolheu-a. Ajudou na plantação, na horta, na colheita das frutas e de noite sentava à luz do lampião, tentando ajudar com as suas habilidades. Mas eles nem tinham material que ela pudesse usar para tricotar, para crochetear, para costurar. O que ela fez então foi ajudar a mãe com as crianças, a pentear os cabelos, tirar-lhes os piolhos, contar-lhes histórias, ensinou a eles cantigas e brincadeiras. Um dia ela chegou para a mulher do camponês e perguntou assim: eu vejo que as suas vacas estão gordas e bonitas. As plantações prometem boas colheitas, as árvores estão cheias de frutas. E por que a aldeia toda parece tão triste e tão pobre? Ah, a camponesa falou: nós temos um rei muito ganancioso. Sabe o que é uma pessoa gananciosa?
Uma pessoa gananciosa é que nem uma pessoa muito gulosa, quer tudo para si. E aí a senhora foi explicando. Ele tem o seu castelo ali em cima da montanha. A Maria Elisa já ficou bem ligada. E lá, ele vem, na verdade, ele tem muitos soldados, e ele, então, coleta tudo que a gente produz para os seus soldados. Maria Elisa, quando ouviu falar da montanha, ela lembrou que aquela era a montanha que a avó dela havia indicado. Então ela se despediu e deram-lhe um pedacinho de pão também para o caminho. Caminhou, caminhou. A montanha não era tão perto assim, até que ela chegou à montanha. E aí ela teve que andar subindo pela montanha. Até que ela chegou lá em cima e lá estava um castelo. Castelo muito bem feito, muito forte. Era o castelo do rei. E haviam 2 soldados com lanças guardando a porta do castelo. Olharam para aquela menina, surpresos. Era uma jovem bonita, delicada, corajosa, que gentilmente perguntou se havia serviço no castelo, que ela sabia fazer todo tipo de trabalhos manuais. Um deles respondeu: eu sei que estão precisando de ajuda na cozinha. Então ele pegou e mostrou o caminho para ela e levou-a até o sótão. Não levou até o sótão, levou até o porão, porque a cozinha era no porão do castelo. E lá estava o cozinheiro, um homem bem gordo, bem forte, com uma cara risonha. Então ele ficou contente e mostrou para Maria Elisa o que ela precisava fazer. Picar as verduras, mexer a sopa, pegar a lenha para o fogo, lavar a louça e as panelas e varrer toda a poeira e cinza que estivesse pelos cantos. Bastante serviço. E ela trabalhou feliz e contente. E à noite ela começou a remendar os panos de prato da cozinha. Depois ela descobriu as toalhas de mesa do rei. Encontrou um fio amarelo dourado por ali. Bordou pequenas coroas nas toalhas de mesa do rei. E também os soldados começaram a vir à cozinha, pedindo que ela remendasse suas meias. Alguns deles traziam um tecido que queriam que ela costurasse para um presente para suas esposas. E assim eles conversavam, ela contava histórias, ouvia histórias também e passava o tempo. Até que um dia o rei chamou o cozinheiro e perguntou o que estava acontecendo. Qual que era a razão de haver tanto movimento na cozinha? E por que os soldados estavam tão contentes? O cozinheiro levou um susto, arregalou os olhos, mas contou a verdade. Contou que tinha uma ajudante nova na cozinha, que sabia fazer todo tipo de trabalhos manuais e remendava as meias dos soldados, os panos da cozinha e até as toalhas do rei. Pois era ela quem tinha bordado as coroas na toalha de mesa do rei. O rei, muito sério, falou: traga aqui. Ficou assustado, mas foi correndo até a cozinha e falou para Maria Elisa que o rei queria vê-la. Ela não teve medo, não. Ela foi contente que até que enfim ia encontrar o tal do rei bravo que existia por ali.
Também ela não tinha medo, porque ela era amiga de todos os soldados. Sabia que o rei não ia lhe fazer mal algum. E assim entrou no salão do trono, e o rei, sentado na sua cadeira, perguntou: é verdade que você sabe fazer tudo quanto é trabalho manual? Eu sei, sim, ela falou. Então eu vou lhe mostrar uma coisa que precisa ser remendada. Mas não conte a ninguém, sob pena de morte. Ela não se assustou, não. Ela só falou: sim, senhor, mostre-me o que quer que eu remende. O rei então se virou e tirou de dentro da armadura, que ele estava com a armadura, pano, um pano marrom, todo amarrotado, cheio de buraco. Maria Elisa olhou aquele pano, tomou nas mãos e reconheceu o cachecol marrom, que foi o seu primeiro trabalho de tricô que ela tinha dado àquele menino, Conrado. Olhou para o rei e perguntou: mas como é que isso está na sua mão? Você é o Conrado? Como chegou a ser rei? Por que guardou esse cachecol velho esburacado? O rei, então sim, ele se levantou do trono e começou a andar cheio de raiva, pisando duro no chão e xingando e reclamando. Todos se aproveitavam de mim porque eu era pequeno, fraco, órfão. Davam-me restos de comida, roupa rasgada, nunca uma palavra de carinho, pois eu jurei vingança. Virei soldado. Ajudei o nosso imperador a ganhar muitas batalhas. Nessas batalhas foi o seu cachecol que me protegeu. O único presente que recebi em toda a minha vida. Era meu talismã. Sabe o que é talismã? É aquilo que te dá sorte, que te protege. Eu nunca fui ferido enquanto usei o seu cachecol. No fim, o imperador pagou meus serviços, meus bons serviços, me dando esta montanha e todas as aldeias ao seu redor. Você pode remendá-lo para mim? Maria Elisa, com toda a sua vontade, generosidade, boa educação, coragem, falou para o rei: senhor rei, Conrado, eu não vou remendar esse cachecol velho, furado, mas eu posso lhe fazer uma coisa muito melhor e mais apropriada a um rei. Eu quero lhe fazer um manto real. Mas eu preciso de material, que aqui não tem. E ele falou assim: um dos meus soldados poderá ir em busca das coisas que você precisa e comprar e trazer para você tudo o que você precisar. Voltou-se de volta ao trono, sentou-se e deu por encerrada a conversa. Maria Elisa voltou para a cozinha e fez uma grande lista de tudo que ela precisava. Logo chegou uma lã muito especial, que ela fiou, tricotou, costurou, tingiu, bordou. E os soldados vinham todas as noites admirar a peça que ia surgindo nas mãos daquela moça.
Demorou 7 semanas para ela conseguir terminar. Quase 2 meses inteiros. Era a época do Natal. A paisagem estava coberta de neve, porque era lá na Europa. Lá é inverno no Natal. Os aposentos do castelo, escuros e frios. Maria Elisa embrulhou bem embrulhadinho aquele lindo manto e foi ao salão real. E lá estava o rei, muito sério, pensando na vida. O rei abriu o pacote, viu que era uma coisa muito delicada e ao mesmo tempo muito bem feita, muito forte e quentinha. Abriu o manto, colocou sobre os ombros. Estava com a armadura assim, em cima da armadura. E ele percebeu que a armadura só atrapalhava nesse caso. Ele não conseguia se mover direito. Tirou o manto, colocou sobre a mesa, tirou a armadura, jogou ali no chão. Também tirou a espada que estava à sua cintura e estorvava os seus passos. Tirou o cinto que a segurava. Por fim, descalçou as botas de guerra que ele usava nos pés. E aí ele tirou até a coroa da cabeça, que estava pesando. Então, ele se sentiu aquecido, ele se sentiu abraçado, ele se sentiu amado. E perguntou para Maria Elisa, como é que você fez isso? Você usou mágica? O que você colocou nesse manto? Prezado rei, querido Conrado, enquanto fazia o seu manto, eu pensei na linda paisagem que conheci caminhando por essa região. Pensei nos pomares cheios de frutos, as plantações de cereais, as vacas tranquilas nos pastos. Pensei nos velhos sábios, contadores de histórias. Pensei nas pessoas trabalhadeiras e honestas, nas crianças alegres e saudáveis. E pensei num rei sábio e bondoso. Conrado olhou para aquela moça tão linda, tão corajosa diante dele, deu 2 passos em sua direção e olhou humildemente nos olhos dela e disse: Maria Elisa, você poderia ficar ao meu lado e me ajudar a ser esse rei? Maria Elisa olhou para ele com muita alegria, com muita felicidade, estendeu-lhe as mãos e aceitou. E muito pouco tempo depois, quando a primavera chegou, foi realizado um belíssimo casamento e eles viveram felizes. E esse rei se tornou sábio e bondoso. E assim acabou-se a história. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outra. Eu esqueci de tocar o sininho hoje.